Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Empresário da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Esse papo que tem mudado trajetórias e carreiras de vários empresários que assistem ele. A gente abriu a caixa, a gente trouxe as informações que muitas das vezes a gente conversa lá dentro da associação, dentro do Conselho de Jovens Empresários, para que você, empresário, consiga aprender e impactar o seu negócio. E quando a gente fala de impacto no nosso negócio, a tão chamada reforma tributária é o tema que tem tirado o sono de muitos empresários, de muitas pessoas que têm muitas informações e a gente sabe que como empreender cheio de informação é difícil tomar a decisão certa. E você talvez esteja nessa situação, cheio de informação, o contador fala isso, você ouve isso nas notícias e você não sabe qual que é o melhor caminho para o teu negócio. E nós, como empresários, a gente precisa proteger a nossa fonte, proteger o nosso negócio. E como que a gente faz isso nesse novo cenário? Será que tudo mudou? Será que as coisas deixaram de funcionar? O que a gente precisa se preocupar agora e o que a gente precisa se planejar para o futuro? Por isso, nós aqui do Conselho de Jovens Empresários trouxemos dois tributaristas, na minha opinião, os dois melhores do estado, duas pessoas que estão na frente dessa reforma tributária e vou poder compartilhar com vocês esses aprendizados para que você, de fato, possa aplicar no teu negócio e se proteger do que vem por aí. Então sejam muito bem-vindos, Roberto Chiro, Dr. Roberto Chiro, Dr. Eduardo Marques. Muito Fique à obrigado. vontade para se apresentar, para o pessoal conhecer um pouquinho de vocês e a gente iniciar esse debate. Obrigado. Eu começo? Pode começar, ué. Eu vou repetir. Bom, então, meu nome é Eduardo Marques, sou sócio do escritório Resine Marcon, sou especialista em direito tributário pelo IBET, faço parte do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial, trabalho como relações governamentais da Confederação e a reforma tributária tem sido uma pauta bastante cotidiana aí no nosso dia a dia, né? Meu nome é Roberto Chiro, sou advogado, tributarista também assim como o doutor Eduardo, passei pelo IBET e tenho atuado muito forte, fui conselheiro do Tribunal Administrativo Tributário da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, membro da Junta de Recurso Fiscal do município de Campo Grande, né, que são as esferas municipal e estadual do Tribunal Administrativo que julga os recursos administrativos tributários, né? Tenho participado da criação do Comitê Jurídico da CACB, depois do Núcleo de Relações Governamentais, de Advocacy, de articulação no Congresso Nacional, nos ministérios em Brasília, das pautas que são importantes para o setor empresarial. Como já fazem 20 anos que eu estou lá na Associação Comercial, desde lá de trás a gente lutou pela a universalização do Simples, aumento do teto do Simples, junto com a FIF Domingos, que é um grande mestre do sistema, né, das ações comerciais do Brasil, nosso presidente de honra da nossa Confederação das Ações Comerciais. E nessas articulações em Brasília, a gente acabou realmente vendo que o empresário sofre por demais, né, por conta dessas novas iniciativas legais que visam sempre prejudicar ou dificultar o ambiente de negócio no Brasil. E a gente tem tentado, ao longo dos anos, montar frentes parlamentares, né? Eu participei desde a criação das frentes parlamentares de comércio e serviço de empreendedorismo, tudo que tenha ligado ao setor das pequenas empresas também, e as articulações lá que nós fizemos junto com o Sebrae Nacional. E agora, mais recentemente, na reforma tributária. A reforma tributária a gente já debate há 20 anos também, né? Então eu estou lá desde a época do Sandro Mabel, com aquela reforma lá em 2012, salvo engano, que a gente teve uma articulação lá para travar, porque ele prejudicava sobremaneira o estado de Mato Grosso do Sul, por conta do ICMS do gás, etc. Também ia ter aumento de carga tributária, e a gente vem nessa toada, né? Essa reforma que foi aprovada não é uma reforma boa para o contribuinte, até porque o nosso entendimento é que precisa reduzir primeiro o custo do Estado, fazer uma reforma administrativa, depois uma reforma tributária, não foi bem o que aconteceu. A gente vem acompanhando, assessorei, inclusive ajudei a algumas adaptações e melhorias na PEC do emprego, que era do professor Marcos Sintra, a gente encaminhou com alguns senadores, fizemos articulação política para fazer um contraponto da PEC 45, que depois virou a reforma tributária atual, mas não obtivemos êxito, né? Eu acho que teve uma estratégia muito diferente para ser aprovada da forma como foi. Uma delas é jogar esse período de transição de 10 anos e de 50 anos para os estados, ou seja, o prejuízo financeiro para os estados que nós teremos, inclusive Mato Grosso do Sul, ele só vai vir não nessa gestão, nem na próxima, daqui a algumas, ou seja, não interferiu
na gestão dos governadores que estavam na posse do mandato, nem na sua sucessão, vai trazer um prejuízo lá na frente. Talvez por isso que essa reforma tenha passado, mesmo que trazendo prejuízo aos estados, né? Mas quem mais vai sofrer, como sempre, é o contribuinte, né? Que vai ter sim aumento de carga tributária. A gente está nessa luta, o Eduardo lá no Conselho de Jovens Empresários, eu na Confederação de Associações Comerciais, para tentar diminuir o impacto para o empresário na ponta, principalmente para o pequeno. E se falando de Simples, a gente sabe que o Simples é um regime que tem ajudado muitos empresários no nosso país. E quando a gente fala de reforma tributária, esse era o medo, né? O Simples morreu, o Simples deixou de ser útil, parou de funcionar. É o futuro nessa reforma tributária a gente deixar de ter o Simples Nacional, que hoje ajuda tantos empresários a se manterem no negócio? Eu acho que a resposta é que o Simples não morreu, mas ele vai ser morto, né? E ele vai ser morto pelo mercado. Porque o que a reforma tributária acabou fazendo com o Simples colocou o indivíduo contribuinte, que é optante por esse regime, numa situação muito delicada com relação ao mercado mesmo, né? Nós temos hoje, dentro da nova sistemática da reforma tributária, aquilo que a gente chama do princípio da não cumulatividade plena, né? Então, absolutamente todos os insumos, todos os produtos que eu comprar para minha operação empresarial, em tese, via de regra, eu vou poder fazer a tomada de crédito dos impostos incidentes sobre esses produtos para que eu faça a dedução no momento do pagamento da CBS e do IBS. E com relação ao Simples, eu acho que a grande dor, né, doutor Oshiro, a grande dor relacionada ao regime foi que o optante do Simples, que opta por fazer o recolhimento da CBS e do IBS dentro da guia do Simples Nacional, ele não vai poder fazer o repasse do crédito. Então a gente vai se deparar com uma situação em que os grandes empresários vão engolir os pequenos que estão no Simples, porque as pessoas vão não querer comprar do camarada que está no Simples Nacional, porque essa pessoa não vai poder fazer o repasse do crédito. Então, assim, o Simples, em tese, ele prevalece, ele continua existindo dentro do sistema de direito. A diferença é que nós teremos a substituição do ISS e do ICMS, que ficava dentro da guia do Simples também, e do PIS e COFINS, vão ser substituídos ali pelas figuras do IBS e do CBS. Mas o camarada que for optante pelo Simples puro e simplesmente, né, ele não vai fazer esse repasse, esse aproveitamento do crédito, e isso vai trazer um problema bastante grave. A legislação estabelece a possibilidade desse indivíduo que está no Simples Nacional fazer o recolhimento da CBS e do IBS fora da guia do Simples Nacional. Então ele vai ficar assim, metade do regime dele vai ser Simples e metade vai ser o regime tradicional. Então ele vai apurar imposto de renda, contribuição social sobre lucro e etc. Tudo dentro da guia do Simples. E aí a CBS e o IBS ele vai pagar por fora. Aí nesta possibilidade, né, em que o contribuinte optar por esse regime híbrido, vamos dizer assim, né, que um pedaço vai ficar no Simples e outro pedaço fora, aí sim ele vai conseguir fazer o aproveitamento do crédito e o repasse desse crédito para aquele que fizer a aquisição do produto ou do serviço dele. Então, assim, a reforma não matou o Simples, mas o mercado vai acabar sufocando o contribuinte que for optante desse regime. O Simples, inclusive, foi uma vitória do nosso sistema, das associações comerciais do Brasil, porque na PEC 45 original ele deixaria de existir. Todos os regimes especiais deixariam de existir, né? Porque tinha uma ideia do API, do Bernardo API, que a gente discutiu lá em 2019, na sede da Associação Comercial de São Paulo, quando ele trouxe o projeto pela primeira vez, que era para que não houvesse privilégios e não houvesse exceções. Ora, isso foi completamente desmontado, virou um Frankenstein, porque nós temos várias exceções, né? Você tem alíquotas diferenciadas, tal. Então, quando ele falava que era 25% de alíquota que eles estimavam, eles não estavam contando com essas exceções. Então, hoje já estão falando de uma alíquota de 28%. Uma delas era o Simples, só que a gente falou, olha, não há possibilidade alguma
do país sobreviver, das empresas continuarem dentro da formalidade, se o Simples deixar de existir. Então, a manutenção do Simples foi uma vitória do nosso sistema, das ações comerciais do Brasil, junto com outras entidades, por óbvio, dentro das nossas frentes parlamentares. Porém, nós queríamos muito que a gente tivesse o direito ao creditamento, assim como o produtor rural, o pequeno produtor rural, pessoa física, ele vai ter lá um crédito presumido, um crédito outorgado do valor que ele não recolheu, né? Para poder jogar esse crédito para frente para as PJs. A empresa do Simples que vende, ao meu ver, a empresa do Simples que vende para a PJ, ou seja, aquele B2B, né? Então, eu sou empresa do Simples, vendo para pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, provavelmente uma grande empresa, né, ou média empresa, que esteja dentro do regime fora Simples, né, no regime normal da IBS mais CBS, ela vai precisar de crédito. O que é esse crédito? Quem está acostumado com ICMS, empresa de comércio, já sabe, né? Você compra lá de São Paulo, na hora que você revender, então você se acredita do ICMS, é que essa conta é meio automática por conta hoje da sucessão tributária e também da antecipação do garantido, que depois virou equalização, etc, né? Daquelas formas que você paga o ICMS da sua operação na compra. Então, ele acaba tendo um regime de crédito e débito. O pessoal do serviço ainda não está acostumado, mas é isso. Tudo aquilo que você pagar de imposto, de IBS mais CBS, nas operações anteriores de todos os seus fornecedores, água, luz, energia, aluguel, menos mão de obra, né? E aí, para o fornecedor de serviço, o problema é esse, porque mão de obra não gera crédito. A PEC do emprego, né, que a gente tinha montado junto com o professor Marco Sintra, era exatamente para você desonerar a folha, desonerar tributação sobre emprego, que é um absurdo existir isso. Mas isso não acontece. Então, assim, crédito de encargos sobre folha de pagamento, você não aproveita. Agora, todo o resto de IBS mais CBS, daquilo que você compra, você vai aproveitar para abater daquilo que você tem que recolher na sua operação de venda. O Simples, que vende para PJ, de fato é isso que o doutor Eduardo falou. Ele vai ser jogado pelo mercado a fazer um planejamento que ele precisa considerar que, às vezes, o recolhimento de IBS mais CBS, se ele precisa gerar crédito para o seu cliente é PJ, então ele precisa de crédito de IBS mais CBS. Então ele precisa considerar o recolhimento de IBS CBS fora Simples. Porém, como os encargos sobre folha de pagamento no regime de Simples é menor, por isso que vai ter esse regime híbrido. Então, se você tem setores de alta intensidade de mão de obra, por exemplo, né, que compensa você ter recolhimento de encargos sociais dentro do Simples, você vai manter os encargos sociais, impostos federais fora o IBS mais CBS dentro do sistema do Simples e recolher IBS mais CBS fora Simples, né, para poder gerar crédito. Agora, eu sou empresa do Simples, meu cliente é pessoa física não precisa de crédito. Aí tudo bem. Então, para você que é do Simples, e se o seu cliente é pessoa física, então aí você não vai precisar tanto fazer algumas alterações. Você pode ficar no Simples que vai sofrer menos. Não que não vai ter aumento de carga tributária, que eu acho que no final das contas vai acabar vendo e quem vai pagar é o consumidor final, sempre. É quem compra, né? É o índio, é o consumidor final. O custo é repassado. O custo não tem como, senão o cara não consegue operar. Ninguém trabalha para ter prejuízo. Não é verdade? Então, assim, as empresas do Simples que vendem para pessoas físicas, talvez elas não vão sentir tanto esse impacto. Agora, aquele que vende para PJ precisa fazer um planejamento tributário. O que eu acho que vai acontecer é que a gente vai ter uma profusão de abertura de novos CNPJ e vai parecer que o Brasil melhorou com a abertura de mais empresas. Mas o que é isso? Planejamento tributário. Como hoje a gente já tem, porque você não tem a correção do teto do Simples, os empresários, eles jogam com as regras que estão no mercado. As regras do jogo hoje provocam que se você tem um aumento fora teto de 4 milhões e 800, você vai abrir outro CNPJ. Aí abre em nome da esposa, do filho. Senão você não consegue continuar operando no mercado, você não vai ter preço de competitividade. Da mesma forma, aquela empresa que vende tanto para PJ quanto para PF, provavelmente ela vai ter dois CNPJ. Um para fazer o aproveitamento de crédito e o outro não. Então, esse é planejamento tributário. O que vai mudar? Vai mudar a forma como você vai fazer a sua operação. E tem algumas outras coisas também, fora essa questão do Simples, que é a forma de precificar produtos e serviços. Por quê? Porque antes era tudo por dentro. Você tinha também imposto de cascata, né? Era imposto sobre imposto. Agora não, agora é por fora. A tributação é por fora. Seu produto custa 100, o imposto vai ser colocado depois. Você vai vender por 125, 127, 128, porque esse 25, 27, 28 é a alíquota de IBS mais CBS. Né? Então, assim, essa forma de precificar, inclusive, ela vai mudar. A forma de você fazer o seu negócio, a sua operação muda. E, às vezes, a forma de você fazer, por exemplo, numa empresa prestadora de serviço de coworking, ela pode separar em dois CNPJs dependendo do tipo de atividade que ela vai ter um benefício
fiscal melhor ali. Então depende muito de cada tipo de negócio, a gente estava conversando antes, né? O setor de saúde é uma situação, o setor de alimentação de bares e restaurantes é outra. Entre bares e restaurantes, setor de alimentação ainda tem diferença se você é loja física, se você é só delivery, se você é aquele food truck. Então você vai ter algumas situações ali diferentes. Hotelaria, Airbnb, tudo isso daí eles vão ter que repensar, inclusive o investidor pessoa física de Airbnb, que vai ser equiparado a PJ em algumas situações como fornecedor de produtos e serviços, não só locação, né, que tem lá. Então, assim, é uma Esse gama... equipara a hoteleira, né? A rede hoteleira. Então é uma gama de coisas que está trazendo de diferente. A primeira coisa que eu percebo nessa fala de vocês é a importância do empresário estar bem assessorado nesse momento, né? A gente estava conversando, gente, o que eu tenho que me preocupar agora e o que eu tenho que me acalmar. E vocês falaram, William, talvez agora seja a oportunidade de se planejar para essas mudanças. Porque para mim deixa muito claro que vai precisar de uma assessoria de muitos empresários que vão precisar de uma ajuda para reprecificar. E quando a gente fala de reprecificação, a gente fala de novo posicionamento, talvez de escolha de novos produtos. A gente fala que vai precisar talvez de uma assessoria tributária para ajudar ele a entender o negócio dele. Então a gente estava comentando de uma palestra lá, de fato, vai ter um pouco de vantagem nesse caminho quem está bem assessorado, né? E o caminho vai ser procurar bons assessores. Mas do ponto de vista de agora, o que eu tenho que me preocupar? O que eu posso acalmar o coração como empresário? E o que eu tenho que estar atento para os próximos anos? Bom, vamos lá. 2026 é o ano D, digamos assim, né? Nós temos a alíquota teste de 1%, que via de regra, ela neste ano não vai precisar sequer ser efetivamente recolhida. A legislação ela estabeleceu apenas uma obrigação acessória da gente fazer o destaque na nota fiscal desse imposto, mas para quem tiver bonitinho, com todas as demais obrigações acessórias rigorosamente cumpridas, não há necessidade do recolhimento do imposto. Então, 2026 é o ano em que nós olhamos para o sistema, porque agora nós temos praticamente toda a legislação federal devidamente votada, aprovada, publicada no Diário Oficial, então nós já temos grande parte das regras do jogo colocadas na mesa, e é o momento de nós fazermos uma estruturação e uma organização das empresas para que a partir do ano que vem, a partir de 2027, em que aí sim haverá a necessidade efetiva de fazer o recolhimento do tributo e o cumprimento de todas as demais obrigações que são estabelecidas pela legislação, para a gente estar com a casa em ordem, né? Algo que não fazia parte da reforma tributária, até porque não fez parte lá da PEC 132, mas que é algo que inclusive já está vigorando e que é algo extremamente relevante para o contribuinte pensar em 2026, são duas questões, né? Uma é a questão relacionada ao imposto sobre as distribuições de dividendos, que inclusive existem divergências acerca da interpretação, né, de como vai ser feita a apuração desse recolhimento. E no dia 26 de dezembro, nós tivemos uma publicação de uma lei também que fez a redução de incentivos fiscais federais. Eu brinco até que eu falo, gente, o Natal desse pessoal deve ter sido muito chato, porque para eles terem feito a publicação num dia depois do Natal, então, por exemplo, lucro presumido, via de regra, nós fazemos a apuração do lucro presumido com uma base de cálculo presumida de acordo com o teu faturamento. Então, a depender da atividade, você faturou R$100 mil, 32% seria a base de cálculo, e sobre esses 32% nós teríamos a incidência dos impostos que são aplicáveis ali para aquela operação. E a partir de 26 de fevereiro, nós tivemos uma modificação dessa base de cálculo que, na verdade, ele nem estabeleceu na legislação assim, o quanto vai ficar, até porque, a depender da atividade, a base de cálculo muda, né? Mas ele teve uma redução do incentivo em 10%, né? E aí ali tivemos inúmeras outras modificações. Então, assim, para este ano, e aí isso vai passar a vigorar a partir de abril desse ano, né, que está estabelecido na legislação, o princípio da anterioridade vai ser respeitado. Então eu acho que neste momento
o que nós precisamos pensar nas estruturas são ferramentas jurídicas para essas duas questões que, em tese, já vão passar a ser cobradas e exigidas ainda no ano de 2026. Então, as questões relacionadas ao imposto sobre os dividendos e essa questão lá do lucro presumido e de demais setores que têm incentivos fiscais federais que vão precisar repensar o teu modelo de negócio também para poder continuar gozando ali e viabilizando, né, a tua operação. Essa tributação de lucros e dividendos, né, que o doutor Eduardo está dizendo, eu participei das discussões, foi instituída lá naquela, o aumento da isenção do imposto de renda para R$5.000, quem ganha R$5.000 por mês. Aquilo ali, ele tinha uma fortíssima adesão, tanto que passou por unanimidade na Câmara dos Deputados e depois no Senado. Todo mundo era a favor da correção da isenção do teto de imposto de renda para R$5.000, porque há muito tempo, e isso foi só uma correção, sinceramente, não foi nenhum ganho, nenhum avanço, né? Porém, o jabuti que estava ali naquele mesmo texto era a tributação de lucros e dividendos. Total. Foram muito espertos. 10%. Eu acho que foram espertos e um pouco até desonestos ali. Agora, os deputados e senadores não sabiam disso, né? Então, assim, eles ficaram com medo de votar ou fazer um destaque, ou falar que era contra a lei da forma como estava, com medo de ser taxado depois que era contra a isenção do imposto de renda. Contra o povo. Né? Então, assim, contra o povo, contra a isenção do imposto de renda. Ninguém é contra aumento de isenção de imposto, redução de imposto. Mas ali vinha, era uma faca de dois gumes, que do outro lado dela, você tinha esse aumento de tributação na distribuição de lucros que não existia no Brasil. Então, criaram imposto novo. A mesma coisa, tá? A reforma tributária também cria impostos novos. Fala assim, 5 impostos foram extintos para ficar só 2. Mentira. Mentira, porque você não tinha uma tributação sobre bens e direitos, Você pagava o ISS quando você prestava um serviço e você pagava o ICMS, você paga o ICMS quando você vende uma mercadoria. Agora, sobre direito, locação, arrendamento, você não pagava nem ISS nem ICMS. Agora você vai pagar IBS mais CBS. Né? Então, de zero você sai para 27%, 28%. Então, você teve a criação de novo imposto, que é esse imposto sobre direitos. E é qualquer direito, royalty, exceção de crédito. Então, assim, você tem uma gama de aumento de arrecadação, e eles esperam que isso seja o contraponto sobre essa tributação sobre direitos. Mas vamos lá. Voltando para essa questão da isenção do imposto de renda, então eles colocaram dentro da isenção de imposto de renda o aumento, a criação da tributação de lucros e dividendos que não existia no Brasil, né? Na distribuição. Por quê? O empresário já recolhe todos os impostos mais pesados do mundo. A maior carga tributária do mundo é nossa. Então, o empresário, na sua operação, você já recolheu tudo. Lá no seu restaurante, você já recolheu tudo. Aí, na hora que você vai distribuir o lucro para você mesmo, você tem que recolher de novo. Por quê? Ora, né? E passar um dinheiro para o governo que vai ser mal aplicado. Se a gente ainda tivesse um retorno, o problema do Brasil é que a gente não tem esse sentimento de volta, sabe? Na mesma proporção daquilo que a gente paga muito de imposto. A gente paga imposto de primeiro mundo e tem serviço de terceiro mundo aqui. Então, assim, é isso que a população fica revoltada, né? Bom, aconteceu e a gente ainda falou assim, ele estava no Senado, a gente falou assim, se isso aqui for aprovado, vai dar um problema. Por quê? Porque aí você tem lá uma possibilidade de todos os lucros acumulados até 31 de dezembro de 2025, você pode distribuir nos 3 anos seguintes, desde que você publique uma ata, né, falando que você tem esse lucro acumulado que vai distribuir nos próximos 3 anos. Isso gerou um alvoroço. Por quê? Porque pela legislação você só faz fechamento de balanço em 31 de dezembro. E aí a gente ainda falava, cara, tem que jogar para o próximo ano, não dá. Mas política não é técnica, né? Os senadores também queriam atender o governo, e o governo tem maioria no Senado, não tem maioria na Câmara, mas tem maioria no Senado, e tinha muita emenda sendo liberada. Essa que é a verdade. Então aí aprovaram, aí virou um alvoroço. Nós entramos com dado de segurança pela Ação Comercial de Campo Grande, Ação Comercial do Paraná entrou com dado de segurança, acho que, inclusive, o meu amigo lá, o jurídico lá, da Ação Comercial do Paraná, que é a Ação Comercial da cidade de Curitiba, a gente tratou com a figurinha, ele conseguiu eliminar lá. Aí os contadores todos aqui desesperados, o contador não teve Natal nem Ano Novo, porque ele ficou fazendo ata, tentando mandar para a junta comercial para registrar, para poder fazer a declaração dos lucros acumulados, para poder distribuir nos 6 anos seguintes e não ter a tributação. Bom, o que aconteceu? Começou a subir as ações, né? Todas as entidades começaram a fazer essas ações.
ganharam, algumas ganharam, a nossa não chegou a ser julgada a liminar, e o governo foi lá, se antecipou à Receita Federal e prorrogou até 31 de janeiro, agora esse ano. Então, uma das providências é, quem ainda não declarou lucros acumulados dos exercícios anteriores até o final do ano passado, faça, né? E já coloca lá como que você pretende distribuir nos próximos 3 anos, porque aí não vai haver incidência desses 10% na tributação de lucros e dividendos, mesmo que passe do limite que está lá na lei, se é 50 mil, né? Acima de 50 mil por mês, não é 600 mil por ano, é 50 Então a mil hora é por agora. mês. Se eu não declarar até 1 de Lucros janeiro, acumulados até 31 de dezembro de 2025, você tem que fazer uma ata, se for SA, né? Você tem que registrar na junta comercial ou não, mesmo sendo limitada, você faz uma ata entre os sócios lá da reunião, registra na junta comercial falando, você tem tanto de lucro acumulado que você vai distribuir em 26, 27 e 28. Aí, sobre esse lucro acumulado, para que não haja incidência desse novo imposto sobre a distribuição de lucros, né? Então dá para fazer e foi prorrogado até 31 de janeiro só, né? Por quê? Porque eles saíram do problema das ações que a gente tinha entrado no mandado de segurança, que era uma lei federal que estava em conflito com outros dispositivos legais que regem a contabilidade, como o fechamento de balanço, toda a sistemática que já existia, né? Então teve esse avanço, né? Porém o fôlego é curto. Sim. O fôlego é curto. então o empresário que ainda não fez esse rateio de lucro tem que fazer esse mês. Os contadores acho que já estão sabendo, eu falei com vários, né? A gente tem mantido contato também com as instituições RC, Sescom, né? Que é do sistema de contabilidade. Mas caso o seu contador ainda não te falou, né? Procure seu contador, peça para fazer, tem que fazer uma ata, tem que registrar na junta comercial para você aproveitar desse benefício que está na legislação em relação aos lucros até aqui. Agora, daqui para frente, é isso que o Eduardo falou. Daqui para frente, se você tiver mais de 50 mil por mês de distribuição de lucros num único mês, você vai ter que recolher, não se sabe. Ainda estão discutindo qual é o valor, qual é a base de cálculo, mas vai ter que recolher de alguma forma, retido na fonte, naquele mesmo mês, para depois você ver se vai ter creditamento ou não na sua declaração de imposto de renda no ano subsequente referente àquele exercício. Né? Agora, você perguntou o que mais que a gente precisa ver agora durante o ano de 2026. Eu vejo, Eduardo, tem alguns... nas redes sociais, no Instagram, etc. Os caras, agora você tem que fazer agora, você vai ter prejuízo, a road morreu, sua road já era. Não, gente, não é o fim do mundo também. A gente está num período de planejamento, de se antecipar. É óbvio que quem sai na frente, né, vai ter muito mais tranquilidade, vai ter como você planejar. Você imagina o que vai ser para os nossos especialistas se todo mundo deixar para fazer lá em dezembro de 2026, porque em 2027 já começa, ok? Né? Você não vai sentir agora o aumento desse IBS, mas CBS, como ele disse, né? O Eduardo disse. O que você vai ter agora é a adequação do sistema, e nem o sistema ficou pronto. Lá no ano passado, ainda acho que eu falei. Esse sistema não vai ficar pronto, eles não vão dar conta e vai ser prorrogado o prazo. Dito e feito. Né? As obrigações acessórias que eram para começar a vigorar agora a partir de janeiro, já foram prorrogadas para abril e maio. Pode ser que lá na frente o sistema ainda não esteja pronto, vai ser prorrogado mais um pouco. Por conta disso, a Prefeitura de Campo Grande, o Estado de Mato Grosso do Sul fizeram alterações às notas fiscais que gerou um pandemônio. A gente teve problema quando o sistema virou em dezembro da Prefeitura e conseguiram consertar agora em meados de janeiro. E agora no Estado, um recadastramento, todo mundo vai ter que fazer um recadastramento lá, passar algumas informações, porque ele também entrou no Sistema Nacional e está dando problema. Então, assim... O sistema tem que ser muito bom, o sistema tem que ser muito pesado para conseguir suportar essa reforma tributária monstro que foi feita, né? É um sistema que não existe no mundo, vai ser um sistema inédito. O Brasil acha até que dá conta, tem tecnologia para isso, tanto que é o único que tem o Pix também, mas eu acho que o prazo foi muito exíguo. Então a gente pode ter, durante o ano de 2026, algumas prorrogações de prazo de novo. Então é um período de adaptação, é um período de testes, né? E é um período que o empresário precisa aproveitar para fazer o seu planejamento e não deixar para a última hora, porque vai faltar especialista, né, Eduardo? Vai faltar. Não tem tudo isso de especialista para atender toda essa demanda. E outra coisa é quem tem alocação de imóvel, porque assim, fora da reforma tributária, a gente ainda tem o Cadastro Único de Imóveis do Brasil, que foi criado, que vai cruzar a informação com seus dados de imposto de renda.
Então, se você tem um imóvel registrado no seu nome no cartório, mas se você não tem renda de aluguel e você não mora naquele imóvel, a Receita pode vir acusar essa informação e te cobrar. Esse é um ponto, então 2 momentos que vocês trazem para mim como preocupação. Primeiro ponto, a gente tem a questão dessas tributações, que a gente vai conversar sobre RT de lucros. A gente tem a questão das holdings, se elas morreram, elas de fato falaram que elas não morreram, mas eu queria entender o porquê que elas não morreram, por que o pessoal fala isso. E esse terceiro ponto, eu que tenho um imóvel, porque é bem comum empresário, o negócio é o risco do empresário, a gente está sempre correndo risco. Por mais que o negócio seja maduro, tem risco, pode fechar. E por muito tempo a gente pensa o seguinte, eu vou investir em imóveis, porque é um mais seguro, vou deixar alocado, vou construir meu patrimônio, valoriza, para que de fato, se a minha empresa der problema, eu tenha um recurso para me manter depois quando estiver mais velho, etc. E a gente sempre pensava, como que eu vou proteger esses imóveis, o risco, a gente pensava nas holdings. Agora, pelo que vocês me falam, a gente vai ter custo dessa alocação que antes não tinha. Quem não tivesse adequadamente declarando pode correr numa malha fina. E ponto, agora então eu tenho mais custo do aluguel. O meu aluguel da minha empresa pode aumentar o valor que antes eu tinha. Então eu pago um aluguel hoje para minha empresa, pode aumentar. O aluguel que eu tenho de renda, que eu lucro, pode aumentar. E a holding, como que vai ficar essa holding que eu proteger meus imóveis? Tá, vamos lá. O porquê que as pessoas dizem que a holding vai acabar e etc, etc. Eu brinco assim que a gente vendendo terror para vender serviço e soluções, né? O que nós teremos, o que nós tivemos de modificação legislativa é que traz um impacto negativo, né, para a estruturação das holdings patrimoniais, etc e tal. Primeiro, para quem utiliza a holding como planejamento sucessório. Para quem utiliza a holding como planejamento sucessório, nós tínhamos uma legislação federal omissa com relação a como deveria ser feita a apuração no momento da doação de cotas de uma empresa para o recolhimento do ITCD. Então, via de regra, nós fazíamos a integralização do capital social de uma sociedade, né, de uma empresa, com os bens imóveis de uma família. E depois, normalmente, essa integralização ela é feita pelo preço histórico desse imóvel, então é o preço que está no imposto de renda do patriarca, que via de regra, se não tiver sofrido a atualização ao longo do tempo por ele mesmo fazer ali alguma reforma, algo do tipo, era o custo da aquisição, que é o que fica lá declarado no imposto de renda. E aí, então um imóvel, por exemplo, que às vezes valia R$1 milhão, estava no imposto de renda do camarada por R$100 mil, você faz a integralização por R$100 mil e depois nós fazíamos a doação das cotas para os herdeiros, né, para os filhos. E aí aqui nesse momento nós tínhamos um ganho tributário muito grande, porque até então nós não tínhamos uma definição federal, né, estabelecendo como deveria ser feita a apuração da base de cálculo desse TCD. Se é pelo preço das cotas, né, que é R$100 mil, ou se teria que ser pelo patrimônio líquido da sociedade, ou se você faria uma avaliação de mercado do patrimônio que compõe essa sociedade. E aí nós tínhamos inúmeros estados do país que tinham legislações diferentes, e aí as pessoas criavam ferramentas e maneiras de fazer com que essa estrutura ficasse de um jeito mais barato. Às vezes você abria uma empresa em algum estado que tinha uma legislação mais benéfica e etc, etc. Agora, nós tivemos uma modificação com relação a isso e há uma lei federal unificando o critério para todo o país. Então, a partir do momento em que houver efetivamente a vigência da legislação, que é a Lei Complementar 227 de 2026, que foi publicada agora em janeiro desse ano de 2026, haverá uma avaliação de mercado do patrimônio que compõe essa sociedade. Então, nós teremos um malefício, digamos assim, né? Uma modificação para a holding que vai ser utilizada como planejamento sucessório para aqueles que fizerem o planejamento sucessório depois do momento em que estiver vigente essa legislação. E aí é importante a gente relembrar que em direito tributário nós temos o princípio da anterioridade. Então, a legislação foi publicada agora em janeiro desse ano, estabelecendo um critério que majora o ITCMD.
Então, isso só vai passar a viger efetivamente a partir do ano que vem. Então, em 2026, nós ainda conseguimos fazer as estruturas de planejamento sucessório, aproveitando daquilo que está nas legislações estaduais de cada estado para conseguir fazer um recolhimento do ITCMD de um jeito mais barato. Tá? Então, eu acho que o principal grito das pessoas do a holding vai acabar é por conta disso aqui. Só que a holding não serve só para a gente fazer planejamento sucessório. A holding serve para a gente fazer planejamento patrimonial, para a gente organizar e fazer uma redução de carga tributária dos impostos que são recolhidos, seja através de locação, seja através da compra e venda dos imóveis que compõem o patrimônio de determinada família, que via de regra isso vai permanecer sendo extremamente vantajoso dentro da holding. É claro que, assim como o Dr. Roberto falou, nós vamos precisar fazer uma reanálise daquilo que já está montado. Vamos revisitar os planejamentos, refazer algumas contas, né, para ver se vai valer a pena continuar determinado imóvel dentro daquela pessoa jurídica ou não. E eu sempre digo assim que para a tomada dessa decisão é muito cálculo de caso a caso, porque também não tem uma receita de bolo para todo mundo. E uma outra coisa que a galera não está falando, mas que vai ser um boom, na verdade, no mercado, e até o Dr. Roberto mencionou agora há pouco que nós vamos ter uma grande abertura de novas empresas e vão falar que, nossa, o Brasil está super aquecido depois da reforma tributária, mas, na verdade, vão ser, entre aspas, penduricalhos que as pessoas vão criar para tentar mitigar a tributação, que é a holding de participações. Então, a holding de participações, hoje, ela vai ser uma ferramenta extremamente vantajosa para a gente fugir desse imposto dos dividendos que nós estávamos falando agora há pouco. Porque o que estabelece a lei que instituiu o imposto sobre os dividendos? De que haverá incidência do imposto de renda todas as vezes em que uma mesma pessoa jurídica fizer a distribuição de lucros para uma mesma pessoa física. Então, só há a incidência do imposto sobre a distribuição de dividendos se o dividendo for distribuído para uma pessoa física. E se eu tiver mais de uma empresa no meu nome distribuindo para mim? Na pessoa física vai Na vir. pessoa física. Porque são dois artigos. O primeiro ele fala que a mesma pessoa física para a mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física deve haver a retenção se for acima de 50 mil. E aí lá mais no finalzinho da lei ela fala o seguinte: ainda que tenha vindo de empresas diferentes, se exceder 600 mil reais também vai ter a incidência do imposto. Então assim, eles foram muito inteligentes ao fazer assim bem costuradinho. Tá? Mas a empresa de participações, a holding de participações, está todo mundo falando que vai acabar a holding, na verdade eu acho que ela vai aumentar daqui para frente, porque a holding de participações ela vai ser uma ferramenta extremamente vantajosa para a gente fazer a distribuição do lucro das células operacionais, né, das empresas que operam a atividade no mercado. Você faz a distribuição de lucros para uma holding de participações que tem como sócio toda a família do empresário ali dentro dela, e aí você consegue fugir dessa tributação. O que é importante ser mencionado com relação à holding de participações? É que também não é uma receita de bolo e também não é uma coisa que você vai sair abrindo para todo mundo como uma alternativa viável. Até porque empresas do Simples Nacional, por exemplo, elas não podem ter uma pessoa jurídica sócia dela. Então, se você fizer uma holding de participações e incluir ela de sócia da tua empresa no Simples Nacional, você vai ganhar uma autuação da Receita Federal, porque você vai ser desenquadrado do Simples Nacional. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que precisa ser levado em consideração ainda com relação à holding de participações. Esqueci o que eu ia falar. Esqueci o outro ponto, lembrei. A Lei Complementar 214 de 2025, né, que foi a primeira lei complementar que regulamentou a PEC 132, ela trouxe uma coisa que é importante esclarecer, né? Hoje nós temos alíquotas diferentes para cada setor,
né? Então, o setor de serviço aqui no município, via de regra, 5%, mas aí o município dá um incentivo para determinada categoria, que passa a pagar 2%, outro paga 1%, outro paga não sei o que e tal, e no ICMS, principalmente, nós temos uma diferenciação de alíquota. A reforma tributária, ela estabeleceu o seguinte, cada ente vai definir uma alíquota que vai ser a regra para todo mundo. Então, independente de qual for o setor, a alíquota que for estabelecida é aquela. O regime diferenciado que a lei complementar traz é o seguinte, olha, os entes vão definir as alíquotas, e aí o governo federal, que antes eram os entes, né, antes eram os estados e os municípios que definiam quem ia ter, qual setor ia ter o incentivo, e daí a origem da chamada guerra fiscal, né, que os estados ficavam brigando para tentar trazer investimento para o teu território. A lei federal estabeleceu quais serão as categorias, os tipos de atividade que vão ter não uma alíquota diferente, mas vão ter um redutor da alíquota, né? Vai ter um desconto da alíquota. Então, a alíquota vai permanecer sendo aquela doente, mas vai ter um desconto. E aí, eu fazendo um estudo no final de semana a respeito das estruturas de planejamento, porque eu estou pensando nas ferramentas que vão ser usadas para os clientes, e aí eu me deparei com um negócio que eu assim, me revirei de dentro para fora. A legislação do 214, ela estabelece faixas de descontos, né? Então tem uma galera, por exemplo, que vai ter desconto de 30%, uma galera que vai ter o desconto de 60%. Quem está nos 30%? O advogado, o contador, o economista, né? As profissões intelectuais, aquelas que são regulamentadas por conselhos de classe. E aí, essa galera só vai ter o redutor de alíquota de 30% se as sociedades não tiverem sócias, pessoas jurídicas, e se elas não forem sócias de outras pessoas jurídicas. Ou seja, o advogado já não podia mesmo ter uma holding de participações de sócia da empresa, porque a OAB estabelece dessa forma. Mas a contabilidade, por exemplo, poderia ter, o economista, por exemplo, poderia ter. E aí você poderia usar uma holding de participações para você fugir da tributação dos dividendos. Mas se você fizer uma holding de participações para fugir do imposto de dividendos, você não vai gozar do redutor da alíquota. Então, é um cenário assim, não tem receita de bolo, você vai ter que sentar caso a caso, cliente a cliente, operação a operação e fazer conta. Porque existem operações que eu acho que vai valer a pena a holding de participações e você perder o redutor da alíquota do CBS, IBS, e vão ter outros setores que não. É melhor você pagar os 10% aqui do que você não ter o redutor do CBS e do IBS. Então, assim, é um momento para se pensar, mas a holding de participação, as holdings em geral, elas não vão morrer de forma alguma. Então, o primeiro ponto, o advogado tributário, talvez ele ganhe mais, mas ele vai ter que, dependendo do que ele for ganhar, ele vai ter que pagar os 10% do rateio de lucro. Depende, porque na advocacia, por exemplo, do sociedade individual de advocacia, que é uma das melhores faixas do Simples, o advogado foi privilegiado. O que acontece é o seguinte, tem um lobby muito forte lá no Congresso Nacional, tem muito advogado, tem um lobby muito forte do setor também, e a tributação acaba sendo menor para advogado, tá? E tem mecanismo, sim, da gente poder fazer planejamento tributário, não só para advogado, mas acho que os outros profissionais também, de profissões regulamentadas para poder atender. Bom, você perguntou da Rode, o doutor Eduardo já explicou detalhadamente, realmente, o motivo que eu também concordo com ele, que o Rode não vai morrer, muito pelo contrário. Quando eu faço planejamento sucessório, proteção patrimonial, porque não é só o planejamento sucessório, né? É proteção patrimonial de empresas familiares. Cara, desde 2007, quando a gente trouxe a primeira vez aqui o professor Rogério de Scamoto, que era o coordenador da área de gestão de empresas familiares da FGV, e aí ele já fazia muito em São Paulo. Tem uma advogada que ele trabalha junto lá, que é uma amiga minha também, e aí ele tinha empresas no Mato Grosso do Sul e precisava fazer. Então, ele é administrador, né? Ele não é advogado, mas ele faz muito essa parte de gestão de empresa familiar. Isso nasceu da necessidade de profissionalização da empresa familiar. O problema das empresas familiares é que ela não sobrevivia até a terceira geração. Muitas vezes morria na segunda. Então, você tinha aquela situação, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Por quê? Porque o fundador passou por necessidade, ele sabe aquilo que custa, depois o filho foi criado com muita facilidade, não tem essa mesma pegada do fundador e tem essa dificuldade. Então,
esse trabalho nasceu da gestão da empresa familiar. E como que a gente passa para que ela seja perene ao longo do tempo, né? Não é apenas uma questão de tributos. O tributo veio como um plus. Tanto que os advogados que faziam no início, inclusive a doutora Jane Resina, foi uma das primeiras aqui no Mato Grosso do Sul que fazia, era ela e eu, né? Eu fazia com o professor Rogério Tsukamoto, e ela fazia também com o escritório dela, etc. E ela não era tributarista, né? O tributário, no planejamento sucessório e proteção patrimonial, ele veio depois. E são poucos os tributaristas hoje que, de fato, como o doutor Eduardo faz, ele faz, além do tributário, o planejamento sucessório e societário. Por quê? Em muitos cases que eu peguei ao longo desses 20 anos, fazendo em parceria com o professor Rogério no começo, atendendo os grupos empresariais que ele tinha negócio no Mato Grosso do Sul, então a estruturação jurídica a gente fazia aqui. Depois eu comecei a fazer o planejamento em si, mas ele tem uma pegada de gestão de empresa familiar. Eu não olho apenas a questão tributária, tá? Para mim a questão tributária, ela é uma coisa a mais que a gente traz junto. Mas primeiro ponto é, de fato, a profissionalização do negócio, a profissionalização do negócio da família, né? É você regular as relações familiares para que aquela empresa não traga disputa entre herdeiros, não traga desavença, inclusive durante, não é só quando falece o fundador. Eu já vi vários casos que o problema entre os irmãos acontecia antes, né? Como que funciona quando entram os agregados, que a gente chama, que são os cunhados, os genros, né, as noras, né, os filhos vão casar, como que faz isso? Então, trata de direito de família, olha só, são várias áreas do direito. O direito de sucessões, direito de família, compliance, né, direito tributário, né? Então, você tem uma gama de situações ali, a segurança jurídica, né, que você vai tentar proteger. Quando eu faço, o tributário ele é importante, mas se tiver que recolher mais o imposto para dar segurança jurídica no patrimônio do grupo familiar, para que ele não saia do grupo familiar, que o problema acontece quando aquele patrimônio todo construído pelo fundador acaba indo parar na família do genro ou da nora. Que eu já vi também, porque o pessoal sai fazendo doação, sai fazendo um monte de coisa e faz errado. Isso só vai dar problema quando der problema. Só que aí o contador não falou. O advogado não falou, só vai descobrir depois. Com todo respeito, é a do holding feita pelo contador, né? Tem, gente, tem. Porque às vezes é o contador que faz. Eu peguei casos grandes, enormes. Cadê a cláusula de comunicabilidade? Ou que foi feito por grandes escritórios de São Paulo, que comeram barriga numa coisa assim absurda, desconstituiu a personalidade jurídica das empresas do grupo familiar, porque colocou o mesmo endereço, o mesmo telefone no CNPJ, a Receita Federal estava lá, cruzou a informação, derrubou tudo. Olha só, não foi ao nível do detalhe, não acompanhou. Porque, às vezes, a consultoria jurídica lá de São Paulo, ela fala para fazer de um jeito, mas o contador fez de outro e ninguém viu. E foi, né? Foi lá, registrou na junta, registrou errado, está errado na Receita Federal. Então, assim, para que você fez aquilo? Só para fazer de conta? Gastou uma fortuna, porque o trabalho ele tem o seu valor, né? Você está protegendo um patrimônio de 100 milhões, né? Se você vai fazer um seguro para proteger um patrimônio de 100 milhões, ele tem um custo. Agora, o planejamento é muito mais do que esse seguro, né? Porque o seguro faz parte dele. Seguro, plano de previdência privada, seguro de vida, criação de trust, tudo depende do tamanho do patrimônio da família. E da complexidade. Eu sempre gostei muito de holding. Agora, tem que fazer uma distinção, porque holding não que estão chamando de holding imobiliária, por exemplo, eles chamam de holding, mas é uma empresa de administração de bens próprios. O que é holding? Holding é uma controladora de outras empresas. Na acepção primeira do termo correta, a holding é um CNPJ que controla outro CNPJ. A holding do Banco Itaú, que controla todas as empresas do Grupo Itaú, e assim sucessivamente. Eu gosto de fazer holdings, inclusive, de grupos familiares, né? Às vezes, tem situações que eu vejo a necessidade para cada irmão ter um CNPJ, que é o sócio daquelas operações, né? E o pai, a mãe, outro. Então, a holding ela é tratada mais com um mecanismo de proteção da família em si. Agora, ela tem como benefício também a questão tributária. E ainda mais agora. O que acontece? No Brasil não tinha essa tributação de distribuição sobre lucros, nos Estados Unidos já tinha. O que mudou, ao meu ver? A gente vai ficar mais parecido com o modelo americano. Porque lá nos Estados Unidos, você usa a holding, inclusive, para suas operações. Por exemplo, hoje você tem tudo na pessoa física aqui. Lá eles têm tudo na PJ. Então você vai ter patrimônios maiores na sua holding familiar, na sua holding própria,
na PJ, né? E aquilo que você conseguir jogar de despesa nela, você joga, né? O carro, às vezes, que está no seu CPF, de repente vai passar para PJ. Depende do planejamento. Outra, vai fazer um planejamento, gente. A primeira coisa que eu faço, doutor, é um testamento. Por quê? Durante o processo, que às vezes leva 6 meses, às vezes leva 2 anos, tá? Porque às vezes você tem risco tributário. O que adianta você fazer uma proteção patrimonial, sendo que você tem um passivo que ninguém está olhando ali? Para depois o fisco vir e despontar tudo? Não, gente, vamos resolver a contabilidade, vamos organizar a casa, depois a gente, com uma segurança maior, faz a proteção patrimonial, constitui o patrimônio da família, constitui as holdings, né? Então você tem um momento adequado, né? Ah, a sua casa toda, tudo seus imóveis vão para dentro da holding? Não. Da holding imobiliária? Não. Depende, aquilo que o doutor Eduardo falou, cada caso é um caso. Porque bem de família tem uma proteção, uma segurança jurídica maior no Brasil, né, do que um imóvel, um CNPJ. Então você tem N situações. Aquele imóvel você vai vender daqui a 5 anos? Você precisa, porque o valor contábil dele é outro, é um. Às vezes eu já vi situações, o cara economiza o ITBI, faz a incorporação ativa imobilizada para não pagar os 2% do ITBI. Aí ano que vem alguém está com câncer e precisa vender aquele imóvel para pagar imposto de renda. 27% de imposto de renda. Que economia foi essa? Economia nenhuma, 15% de lucro imobiliário sobre um valor que era de 100 mil e o imóvel era de 1,5 milhão. Então, assim, aí aquele planejamento que ele sai pior do que deixar do jeito que estava. Então, a gente precisa analisar. Outra, qual é o objetivo desse patrimônio? Essa tributação nova vai incidir sobre arrendamento. Aqui, no nosso caso, do agro, a gente faz muito, né, para o pessoal do agro. Cara, você tem os holdings imobiliárias do agro e você põe a fazenda no CNPJ, aí você fez arrendamento para pessoa física. Por quê? A tributação da pessoa física no Brasil, na atividade rural, é muito menor. Você não vai fazer na PJ, né? Não constituiu uma PJ de agro. Então, você tem que rever isso, você tem que ver se aquele contrato de arrendamento não vai te trazer dor de cabeça. Outros faziam parceria agrícola, mas era uma simulação e não é uma parceria agrícola de fato. Isso daí vai gerar IBS mais CBS, e eles vão vir em cima com muito mais força, porque antes era só a Receita Federal, agora você tem o Estado e o município interessados. A mesma coisa, locação. Muita gente aluga e não recolheu imposto, a Receita Federal não vinha atrás. Ficava por isso mesmo. Agora não, vai ter o Estado, que vai ganhar dinheiro na locação, e o município também. E eles vão precisar ir atrás dessa arrecadação. Tem mais gente interessada agora. Eles vão ter redução de arrecadação. E eles vão ter que ir. Eles vão ter que ir atrás. Por isso que aí você não tem só o IBS mais CBS, mais o imposto de renda, que às vezes as pessoas não recolhiam, né? Então, assim, tem muita coisa que precisa ser analisada, como o doutor Eduardo disse. Como que você vê isso? Analisando caso a caso. Tem receita de bolo pronto? Não tem. Quem falar que tem, desconfia. Né? Porque talvez o serviço entregue não vai ser bom. Não vai ser bom. E outra, o perfil da família e o perfil dos fundadores é uma coisa que você tem que considerar muito. 100%. Tem gente que não quer ter 5 CNPJ, gente, administrar 5 CNPJ. Tem gente que gosta de vários. Eu já vi casos lá em São Paulo de um cliente que a gente fez tudo por testamento, ponto. Não abriu o rodo, ele não queria, não era o perfil dele. Não tem problema. Dá para fazer. Só que aí a gente traz os herdeiros, assina, toma outras precauções, né? Medidas de antecipação legal também, no caso, por exemplo, assim, nossa, eu fiquei inválido, quem que vai decidir? Né? Quem que toma essas decisões, né? Às vezes a pessoa não pensa nisso. Então, assim, eu começo com testamento, termino com testamento, porque depois você mudou, né? Tem o TCMD agora, que vai incidir sobre a doação. É que tem meios também. Se você tem um planejamento que você precisa já de... Você tá com pressa e precisa resolver. Aí você vai ter que ter análise do TCMD. O Estado de Mato Grosso do Sul já tributava, ele já fazia uma reavaliação de ativo. São Paulo, não. Tanto que aqui, às vezes, a gente mandava para São Paulo porque lá não fazia reavaliação de ativo. Então, se você tem uma pressa durante o período de 12 meses, é uma coisa. Não, mas você não vai fazer doação para os filhos, eles vão entrar aos poucos adquirindo cotas, com receita própria. Cadê a doação? Não tem. Vai incidir TCMD? Não vai. Mas é uma outra sistemática, é um outro formato, é um outro negócio. Você tem tempo para isso. Como que você gera receita no caixa da pessoa física dos filhos. Então, você tem uma série de fatores que você precisa considerar, né? Tem grupos familiares em nível internacional que eles não fazem sucessão. Todo mundo fica... porque aí você tem uma trust, a trust que é dona do patrimônio, todo mundo da família tem empréstimos,
Mas Ninguém é detentor de patrimônio, todo mundo tem empréstimo. Então, quando a pessoa morre, tem dívida. É Mas por isso isso que que às tem vezes aquele são negócio, né? quitadas O com pai seguros. cortou o cara é bilionário, o pai cortou o cartão, vira pobre do dia pra Aí a noite, pessoa toda a morre, o que empresa. você tem? Um seguro para quitação da dívida. isso é muito Você tem um seguro de interessante. vida que não vai para os filhos, vai para trust internacional, mas aí é um patrimônio muito grande. Compensa para qualquer um fazer? Não, porque tem custo. Tudo é E custo. nós tivemos, dentro dessa reforma tributária, né, o antigo PLP 108, que agora se tornou a Lei Complementar 227, uma alteração com relação a essa questão do patrimônio no exterior também. Então, ficou muito famoso aqui, quando o Silvio Santos morreu, né, o caso que ele tinha uma offshore num paraíso fiscal, e o governo do estado lá de São Paulo, que é onde o inventário dele está sendo processado, eles queriam fazer a cobrança do ITCD sobre o bem que estava no exterior. E isso é interessante porque, assim, até a offshore, quando nós montamos a offshore e fazemos a doação das cotas da offshore lá no paraíso fiscal, via de regra, nós não tínhamos até então tributação alguma aqui no Brasil, tá? Mas hoje o brasileiro que possui o bem no exterior, e é importante a gente destacar o seguinte, a Constituição Federal já estabelecia a possibilidade de haver a incidência de TCD sobre os bens no exterior. Mas nós não tínhamos uma legislação federal regulamentando isso, porque a gente sabe que em direito é assim, né? Tá lá na Constituição, a Constituição ela é norma de estrutura e de competência, então ela diz quem tem a competência para legislar e como o cara deve legislar. Então era a competência inicialmente precisaríamos de uma lei federal da União estabelecendo, instituindo efetivamente o ITCD sobre esses bens no exterior. E a Lei Complementar 227 de 2026 preencheu a lacuna. Então, a partir de agora, até a offshore, até os trusts e etc., eles precisam ser revisitados. Porque as pessoas criaram essas estruturas no exterior para fugir da tributação brasileira, porque nós não tínhamos até então legislação aqui que estabelecia. Agora, se hoje um brasileiro residente aqui no Brasil abrir uma offshore nas Bahamas e fizer uma doação das cotas lá nas Bahamas, ele vai ter que pagar o ITCD aqui no Brasil. Então, isso é uma mudança também que nós tivemos. O patrimônio do brasileiro no exterior, ele vai ter a incidência de tributação aqui no Brasil. Então, até nisso a gente precisa fazer essa reanálise das estruturas. Mas não que acabou, continua valendo a pena pra caramba uma offshore. É claro que, assim como o Dr. Roberto falou, é preciso, a gente faz uma conta de pelo menos $300 mil para que uma offshore possa valer a pena, para que a rentabilidade que o dinheiro tiver lá no exterior pague pelo menos as despesas que a estrutura vai exigir ali durante o ano fiscal, né, o ano calendário dela, enquanto ela estiver ativa. Mas também permanece sendo uma modalidade para montar planejamento patrimonial. Até porque também lá fora tem uma tributação pesada. Nos Estados Unidos, o imposto sobre herança é maior do que aqui. Aqui que eu tenho ICMD, né? É o imposto sobre transmissão, causa mortes e doação. Então, o direito tributário ele vai em cima sempre do fato gerador. Qual é o fato gerador? É causa mortes, transmissão por morte. Se houver, incide. É doação. Se doar, incide. Mas a única forma de você fazer transmissão de patrimônio é causa morte ou doação? Não. Essa questão da internacional também, tem alguns casos, óbvio, que você vai fazer uma saída fiscal. Né? Dependendo do tamanho do volume, dependendo... O dono foi da Nubank, né? Na hora para vender a Nubank, ele não foi para o Uruguai. Sabe quanto ele economizou? Olha só, ele estava com domicílio fiscal no Brasil, né? Fundador da Nubank, vendeu. Só de imposto ele economizou R$500 bilhão. Caramba. Porque ele foi para o Uruguai. Aí ele fez esse fiscal lá, fez a venda lá, depois de transferir a residência fiscal dele para lá. Mas porque era uma operação que justificava. Né? Ele estava vendendo a operação, aquilo que a gente inclusive comentou aqui antes do podcast, né? Ah, tá todo mundo fazendo, virou moda. Vamos embora Paraguai e tal. Cara, se o seu faturamento maior vai continuar sendo no Brasil, vai ficar mais caro.
Não vai ficar mais barato. Se você é uma empresa do Simples, prestador de serviço, está no Simples aqui, o imposto de importação de serviço é mais caro. Então, ou a sua operação justifica pelo volume, né? Ou por energia, ou porque é alta tecnologia, ou porque você é e-commerce. Então, assim, tem várias situações que a gente precisa analisar o caso concreto para poder dar a solução. Como ele disse, volto a dizer, não tem receita de bolo, né? Então, essas operações internacionais, a mesma coisa. O que que o especialista que faz o planejamento faz? Qual é a regra do jogo? Como que a gente pega e opera dentro dessa regra do jogo, mesmo que uma regra nova, né, para planejar para você ter, primeiro, segurança jurídica, proteção patrimonial, o objetivo do destinação do patrimônio do grupo familiar, por último, economia tributária. A economia tributária, ela não pode ser mais importante do que a segurança do patrimônio. Ela não pode ser mais importante do que aquilo que o dono do patrimônio, que são os pais, os fundadores, né, querem deixar para a perenidade ou não dos seus filhos e netos, né? Porque às vezes, eu já vi, o cara vai fazer economia tributária, aí faz de uma maneira errada, perde o patrimônio para outro familiar, né? Que às vezes tem situações que a ordem de sucessão, o patrimônio vai parar na família da nora, né? Ia ser curioso, eu tive a possibilidade de participar do evento do Jovens Industriais no ano passado. Eu conheci os cases da Votorantim, do pessoal da distribuidora da Coca-Cola lá de Goiânia. E eu percebo como é rigoroso essa questão da estruturação familiar dessas holdings. Eles têm um grupo que cuida da família, dos líderes familiares, dos eixos familiares Formação de liderança, e preparação da empresa. do sucessor. Aí é gestão pura, né? É gestão pura. Aí já é um pouco além da advocacia, do jurídico, entra a parte administrativa, né? De gestão. Por isso que às vezes é bom você ter outros profissionais, né? Dependendo do tamanho, eu chamo o professor Rogério, chamo outras pessoas para participar do processo. Por quê? A gente às vezes vê que a necessidade é outra. E aí, na verdade, a gente se coloca, às vezes, até numa sinucas de bico, né? Porque existem momentos que a gente vai montar a estrutura do planejamento e você vê que existe uma rusga na relação familiar, um irmão que não está gostando do espaço que o pai está dando para o outro irmão. E aí você se coloca numa situação muito delicada, porque, na verdade, o nosso papel é trazer uma regulamentação, né? Trazer ferramentas jurídicas para regras que precisam ser definidas pela família. A gente Pra quem já orienta. sabe o que é, que caminho vai seguir. Agora, enquanto a Exatamente. pessoa não sabe. A gente orienta, a gente explica os impactos de cada uma das questões, só que precisa ficar muito claro que essas questões administrativas, essas questões de gestão, elas precisam ser tomadas pelo empresário, né? E não pelo advogado, e não por quem está montando a ferramenta jurídica. Eu vim aqui para regulamentar, né, aquilo que você, família, está decidindo. Mas se você pedir para o advogado especialista, né? Quero proteger meu patrimônio, assim, ele vai e faz. Exatamente. Mas será que aquela forma era a forma realmente adequada e de acordo com a Com a expectativa dos realidade da herdeiros, família, exato. né? Que aí vai ter conflito e tal. Então, assim, e tem situações, assim, que eu já peguei, que ninguém sabe que o marido tinha um filho fora. Ah, eu tenho uns vários. Então, e é só o advogado que vai ficar sabendo, a gente vai guardar o testamento, na hora que abrir, né, a gente vai apresentar, mas já fica planejado. Não vai deixar de dar o direito daquele filho ir fora do casamento, mas também não vai interferir nos negócios da família, não vai deixar que entre na gestão da operação da empresa principal, Total. que é. Então você consegue fazer esse tipo de distinção sem tirar o direito daquele filho que é fora do casamento, porque você precisa respeitar o direito de todos, de todos. Isso é legítimo, a premissa né? básica, né? Até porque senão depois isso desmonta. Numa eventual ação judicial isso se desmonta. Então não adianta nada você vender uma ilusão, vamos passar para trás o fulano, vamos passar para trás o Beltrano. Às vezes você foi procurado pelo filho que quer levar vantagem para fazer o planejamento, a intervenção da família, aí o trabalho maior é de você também dizer o direito que os outros têm, né? E colocar isso daí de uma maneira adequada. Mas nem sempre o filho quer continuar no negócio do pai, mas não é por isso que ele não vai deixar de receber os lucros e dividendos do negócio da família, né? A gente precisa respeitar. E aí cada família decide a regra do teu jogo. Cada família decide a regra do jogo, né? Mas o pai não quer deserdar o filho e tal. Aí eu vou até onde a lei me permite,
né? Além daquilo, aí vai fazer coisa errada e já não dá para a gente trabalhar, a gente vai dando soluções à medida do possível, mas as reuniões são extensas, com todo o grupo familiar, aí depois eu faço reunião só com o filho, né? Às vezes o marido e a esposa juntos, às vezes só o marido, às vezes só a esposa, porque a gente precisa verificar também as necessidades de cada um. O direito da mulher, que às vezes também não é observado. Outra, eu participei, lá em São Paulo tem uma amiga que é advogada de planejamento sucessório há muito tempo também, e atende bastante a colônia japonesa lá. A preocupação dela é maior com as mulheres. Que a mulher às vezes não sabe nem o que o marido tem, o marido morreu, coitada, não sabe o que fazer, né? Não passou, não compartilhou. Então, assim, as mulheres também têm que tomar algumas precauções, né? Ela tem a importância da figura dela dentro do familiar e tem que proteger também, né? Então, tem que ter uma série de situações, são N casos que a gente não tem como falar que isso serve para todo mundo. Tem que verificar o caso concreto para poder sugerir. O que eu percebo dessa nossa conversa é que, de fato, a reforma vai trazer impactos, alguns a curto, alguns a médio prazo, mas fica evidenciado a importância de estar bem assessorado, da gente conseguir pensar no nosso negócio e também na construção de patrimônio. Eu acho que a vontade de todo empresário é que a gente consiga ter um negócio bem sucedido, que a gente consiga construir, de certa forma, usufruir disso com o nosso patrimônio, deixar isso para nossa família. E, e eu fico pensando muito dessa proximidade que você precisa ter, desse conhecimento técnico para ter essas nuances. E eu, como empresário, imagino que o empresário ele é muito bom no negócio dele. A gente é muito bom em fazer o que a gente faz, vender, comercializar. Mas eu percebo que muitos empresários não são bons em cuidar, talvez, dessas nuances. E no meu caminho, que é eu ter uma empresa de marketing, eu vejo muito canto de sereia de empresas de fora. Então a gente vê muita empresa de São Paulo, chega, promete, o mundo usa o fundo, que vai acontecer isso. E daí quando a gente pega o empresário, ele gastou um monte de dinheiro com essa empresa, não foi a lugar nenhum, foi mal orientado. Então, nesse caminho, o que vocês podem dar de dicas para vocês? Eu acho que nós, como associação comercial, a gente faz o primeiro passo, trazendo pessoas de confiança para falar, trazendo pessoas de credibilidade para falar para os empresários que nos ouvem, de certa forma, não errarem nesse momento, porque a gente está falando da vida dele, de tudo que ele construiu. Então, cabe aqui a nós também ter essa preocupação, por isso que a gente trouxe dois nomes fortes do Estado, pensando nessa preocupação, pensando nas pessoas que vão assistir isso. Mas qual que é a dica que vocês dão para esse empresário na hora de buscar quem vai assessorar? A gente fala que vai bem numa situação de incerteza quem está melhor assessorado. Mas como buscar assessoria? O que vocês olham? Eu sei que aqui é difícil, né? Porque vocês estão falando talvez até um pouquinho de colega, mas eu penso numa visão técnica, assim, como empresário. O que ele precisa se preocupar ao procurar uma assessoria que vai ajudar ele a tomar uma das principais decisões da vida dele, que é cuidar do patrimônio que ele construiu, da vida que ele construiu, do legado dele? Difícil essa, né? Que pergunta, Jesus amado. Dos colegas. Não, eu acho assim, eu tenho pavor a gente que vende milagre. Então eu acho que o meu critério, né, quando eu olho para alguém e vou fazer a análise assim, se é um colega que trabalha bem ou que não trabalha bem, é que a primeira coisa que você precisa saber é que quem promete 100% do resultado em uma coisa, foge, porque não é verdade, né? A legislação ela tem inúmeras nuances e eu acho que o profissional bom para que você contrate é o profissional que vai te explicar os riscos de cada decisão que você vai tomar. E não aquele cara que vai falar para você assim: compra essa holding aqui maravilhosa que a tua vida tá resolvida, vou te cobrar 200 mil reais, mas olha, veja bem, a tua vida você não vai ter problema nunca mais e etc, etc. Ai, já me dói o coração assim, sabe? Porque não. Então eu acho que o principal critério é a honestidade. De você ter um cara, porque no direito, e quando a gente vai montar estrutura, assessoria, planejamento, seja sucessório, patrimonial, tributário, e etc, etc, nunca existe só um caminho. E aí, se o cara chegar na tua frente e te der apenas um caminho, aí você desconfia dele. Agora, se a pessoa está
sendo honesta, dizendo, olha, existe essa possibilidade, as vantagens são essas, mas os riscos são esses. Existe essa outra possibilidade, as vantagens são essas, os riscos são esses. Eu acho que esse cara é um cara em quem você pode depositar um pouquinho de confiança para você fazer a contratação. E aí, é claro, né, em termos de reforma tributária, você precisa de alguém que esteja habituado com um sistema tributário antigo e com um novo, até porque nós teremos a gente não tocou nessa pauta, mas uma pauta delicada e sensível também da reforma tributária é a fase de transição. Então, nós teremos 7 anos em que a gente brinca que vai ser um manicômio tributário, porque a gente vai pagar CBS, IBS, vamos pagar PIS, COFINS, ICMS, SS, sem contar os outros impostos federais. E aí, a cada ano que passa, aumenta a alíquota, e o imposto seletivo, e IPI, e não sei o quê. Então, assim, a cada ano que passa, vai aumentar um pouquinho dos impostos novos e reduzir um pouquinho dos impostos que serão futuramente extintos. Então, o cara que for contratado, ele precisa entender dos dois sistemas. Ele precisa entender de como funcionava antes e estar atualizado, acompanhando as notícias e lendo a legislação nova e discutindo, né, e etc, etc, para que você esteja assim seguro no momento dessa assessoria e das tomadas de decisões da empresa. Perfeito. É uma pergunta difícil essa, de como saber se eu estou contratando um bom especialista, um bom consultor, né? Eu fico me imaginando na posição do empresário. Eu sou empresário também, já tive vários negócios, etc, né? E é difícil a gente realmente ter essa certeza. Certeza absoluta você nunca vai ter outra coisa. Ninguém é perfeito, tá? Tem várias pessoas muito boas, tem vários profissionais muito sérios, ninguém é perfeito. Essa ponderação de prós e contras que o Dr. Eduardo colocou é um indicativo, né? Se o cara vender uma coisa assim que é milagrosa, não tem zero risco, não existe. Não existe zerar risco. O que a gente faz? Mitigação de risco. Você faz diluição de risco. Você não zera risco. Nunca. Tudo vai ter risco. Mas a vida do empresário é correr risco, não é? Muitas vezes eu tenho um pensamento mais holístico de empresa, até por conta dessa minha pegada, que eu sou empresário também. Né? Então, assim, eu estudo muito economia, administração, contabilidade, né? Fiz um pouco de engenharia. Então, assim, tem uma visão mais holística de mercado. E várias vezes eu falo assim, ó, o parecer jurídico é esse. E o parecer jurídico, se você me pedir para escrever, eu tenho que escrever assim. Agora, você não toma decisão apenas baseado no parecer jurídico. É um dos elementos, talvez um dos mais importantes, óbvio, dependendo do risco, que vai te fazer tomar a decisão. Mas você tem questão econômica, você tem questão administrativa, você tem questão de RH, você tem escassez de mercado, você tem várias outras análises que você, como empresário, tem que usar para uma tomada de decisão. O que é o correto, por exemplo, do ponto de vista de direito do trabalho? Você registrar todo mundo uma obra, registrar todo mundo tal, não sei o quê, mas até pouco tempo atrás, economicamente era vantajoso você ter ações trabalhistas em determinado grau, registrar tantos por cento, outros por cento não registrar, fazer os acordos e pagar lá. Economicamente era viável. Tá correto? Não. O jurídico vai te aconselhar a fazer isso? Jamais. O jurídico vai mandar você cumprir a lei e registrar todo mundo, óbvio. Mas você tem uma decisão econômica no meio do caminho. Eu gosto muito de trabalhar junto com o planejamento estratégico. Né? Quando o cliente chega e fala assim, a primeira coisa que eu peço, qual que é o seu planejamento estratégico? Onde que você quer estar daqui a 5, 10 anos? Você vai vender empresa? Você pensa em vender? Você pensa em abrir capital? Você vai abrir capital em bolsa? Então vamos fazer todas as preparações que você precisa para você chegar até lá. Então, o planejamento sucessório, tributário, societário, de proteção patrimonial, ele tem que vislumbrar aonde o grupo familiar quer chegar. Se ele não está chegando, então vamos pensar isso primeiro. Vamos pensar isso primeiro. Como que você se enxerga? Porque às vezes o cara está com 70 anos, daqui a 10 vai estar com 80. Então ele já tem que pensar na sucessão. E não preparou o sucessor. O que vai acontecer? Vai acabar com o patrimônio da família, né? Ou então a gente precisa profissionalizar. Nenhum dos filhos quer, profissionaliza. Né? Profissionaliza a gestão, coloca CEO de mercado, profissionais formados, qualificados, faz um conselho de administração, faz um family office, né? A família vai administrando. Tem situações que a gente, inclusive, cada membro da família nomeia um conselheiro,
tá certo? Para poder profissionalizar mesmo. Tudo depende do tamanho do negócio, tudo depende das suas expectativas. Ah, eu quero ir para fora. É outra história, é outra situação. Então, eu gosto de trabalhar com planejamento estratégico e gosto de trabalhar também com multidisciplinaridades, né? Não adianta nada você ter um excelente advogado que vai fazer o planejamento tudo certinho, a contabilidade sua é ruim. Né? E depois, na hora de executar as coisas, na hora de executar a operação, na hora de começa a fazer coisa errada, faz alteração de contrato social, não faz a distribuição correta de lucros, O faz uma olhinho distribuição chega a treme errada. do advogado. Assim. Hã? O olhinho do advogado Não, chega e a aí treme. depois Assim, falar que a culpa foi do advogado. Não foi, gente. Foi na operação depois. Então, eu gosto de fazer um acompanhamento posterior. Né? Gosto de estar junto ali para verificar. Testamento é uma coisa que você tem que todo ano fazer. Ninguém precisa saber, mas você precisa ver que seu patrimônio mudou, que algumas coisas mudaram, que a relação mudou, que entrou mais pessoas no grupo familiar, que às vezes você quer dispor de forma diferente da parte que você pode dispor, né? A lei está querendo mudar agora, estão querendo reduzir a legítima para 25%, tem um projeto de lei lá tramitando. Tem um projeto de lei que está tirando o cônjuge da herança, né? Que loucura. Porque o cônjuge, ele é concorrente com os herdeiros, né? Mesmo que seja separação de bens, muita gente acha que casei com separação de bens, a minha esposa, meu marido não vai ter nada. Epa, ele é concorrente. Os bens particulares. Ele é concorrente. Ah, não tem filhos? Ele fica com tudo, entendeu? Então não é bem assim, eu não fiz testamento para minha mãe, que vai ficar desassistida, eu cuido do meu pai e da minha mãe, e depois esse cônjuge sobrevivente falou, não, agora é tudo meu, e você se... Então, assim, tem N situações, tem maneiras de resolver, tem maneira de proteger. Às vezes é mais simples, até às vezes tem que ser umas coisas, né, umas soluções mais complexas. Então, a escolha do profissional passa por isso que o Eduardo falou, de você verificar se ele está te realmente vendendo milagre, isso não existe. Agora, tem muita gente na rede social, né, que planta o caos para depois vender serviço. Também já é um indicativo, né? E tenta conhecer o profissional, tenta pesquisar, né? Quem já fez, se ficou satisfeito, né? Quem que é esse profissional, se ele tem experiência, ele atuou mesmo na questão da reforma tributária, né? Tem esse histórico todo, não, porque assim, você tem um monte de advogado tributarista que vai ter que aprender do zero. A gente está mudando o sistema. Então, quem eram os melhores especialistas em ICMS e ISS vai ter que reaprender tudo de novo. Os livros ainda vão ser escritos, até porque a coisa não está pronta. E a gente não sabe se o governo vai conseguir. Eu acho que é possível a gente ter uma contra-reforma. A gente vai ter uma eleição esse ano. Será que os nossos deputados federais e senadores vão estar aptos a tratar do assunto na hora que ele começar a dar problema? Né? Na hora que começar a dar problema nas empresas do Simples, na hora que começar a dar problema lá em 2027... Quem a gente vai eleger agora em 26 vai estar apto para discutir isso? Será que a gente não vai precisar mesmo de uma contra-reforma? Talvez não desmontar tudo que foi feito, mas pelo menos desoneração sobre folha de pagamento, gente, que isso é um absurdo. Uma tributação única sobre movimentação financeira que a gente não tinha espaço para debater lá atrás. Hoje eu acho que a gente já tem, porque a Previdência está quebrada. A reforma da Previdência foi insuficiente. O buraco só aumenta. A gente precisa rever os gastos públicos, tem toda essa sistemática. Escolher o profissional adequado é a mesma coisa que você escolher quem que você vai votar para deputado e senador em 2026. Pesquisa, estuda, né? É porque é o cara que é simpático, nem eu já ouvi falar, né? Porque o cara, né, fala bem, ou sei lá, sabe, aquele que às vezes engana demais, mas o conteúdo técnico é insuficiente. Eu já vi também acontecendo. Nem todos são assim, tá? Tem uns que falam bem e tal, e vendo conteúdo, entrega muito. Mas na internet tem muita coisa que é venda de curso, sabe? Para advogados que nunca fizeram. E aí fala assim, você precisa fazer holding para os seus clientes e tal. Não fala nem o que é holding direito. Então tá todo mundo começando a chamar tudo de holding imobiliária, né? Virou palavra da moda hoje. E aí o pessoal sai vendendo serviço, sem saber se vai entregar. E aí a gente precisa ter essas cautelas. Eu acho que conhecer a pessoa, conversar, tete a tete, né? Eu acho que nada substitui. Hoje a gente faz muito videoconferência? Faz. Eu gosto muito de fazer reunião tete a tete também, porque a gente sente a reação, a gente sente outras coisas que a gente não sente em online, sabe? Em videoconferência. Pode me chamar de antiquado, mas às vezes, dependendo do tipo de reunião, eu acho que não dá para ser no online, a gente prefere fazer pessoalmente. Mas vai do seu perfil também, tá? Tem outra coisa.
Tem advogado que vai servir para um determinado empresário, tem advogado que não vai servir para aquele empresário. Vai do perfil, né? Vai do planejamento, vai de onde ele quer chegar. Então, depende de cada um fazer essa Tem análise. só para eu encerrar a minha fala, né? Tem um livro, até peguei o nome do autor aqui, Morgan Housel, é a psicologia financeira, que ele fala assim, que a maior parte das decisões financeiras não são tomadas com uma planilha na mão, são tomadas na mesa com a família, porque nem sempre a decisão ela é inteligente, mas ela é aquela que faz mais sentido para aquele momento. Às vezes você ouviu a esposa falou alguma coisa, então eu acho que tem disso também. A contratação também tem da sensibilidade, né? Do santo bater, sabe? De você olhar e falar assim, tá, é bom, é técnico, é isso, é aquele e tal, mas Feeling. tem um negócio a mais também que leva a pessoa a tomar uma decisão. Então eu acho que isso também precisa ser levado em consideração. O empresário precisa ter a sensibilidade de confio nessa pessoa. E esse ponto do que vocês trouxeram, esse é um ponto que eu achei super legal. Primeiro, ele tem que saber o que ele quer, né? Esse é um ponto, você tem que saber o que você quer. Ah, e é difícil hoje em dia, né? A gente quer muita coisa, mas o empresário precisa ter na simplicidade e falar, cara, o que que eu quero pra mim, o que eu quero pro meu negócio, o que eu quero pro meu futuro, pros meus filhos. E daí que você tem uma série de dicas pra saber escolher a pessoa, saber entender que milagre não existe. Eu acho que o empresário, a gente sabe disso, eu acho que quando a gente vive, mas a gente tem, eu não sei o que acontece, uma formiguinha pica que a gente quer acreditar que a gente não precisa estar no negócio, que o negócio é autogerenciável. A gente tem um sonho de, no fundo, de acreditar um pouco nessas pessoas que a gente sabe que não é real. Então, procurar pessoas reais, procurar verificar, escolher pessoas que estão em locais de referência, então, assim, profissionais que estão em instituições com referência. Então, eu falo aqui da associação comercial, mas tem muitos bons profissionais que estão lá, você consegue ver as pessoas, você consegue conviver com essas pessoas. Eu acho que esse é um ponto, né? Conhecer o background de todo mundo. Então, acho que é nesse caminho que a gente fala um pouco de reforma tributária. Acho que tanto o Dr. Oshiro quanto o Dr. Eduardo deixaram muito claro que é muito complexo, que não existe uma receita de bolo para o teu negócio, mas que você, bem assessorado, com boas pessoas, você vai encontrar o melhor caminho para o teu negócio e para você. Queria convidar vocês para deixar uma palavra pro pessoal de casa, né, sobre o tema, ou sobre a escolha que vocês acharem melhor, do que ele vai levar agora para esse 2026, o que ele tem de mensagem agora nesse podcast. Fiquem à vontade. Cara, eu acho que a mensagem que eu deixo é, por favor, não nos procurem na última hora. Se for para ser Pelo amor de assim, Deus. muito honesto, eu acho que a minha Não deixa fala pra última é hora, essa, né? não deixa. Porque depois de tudo que a gente falou, né, acho que, vou até falar para a câmera agora, acho que ficou muito claro que não tem a receita de bolo. Então, você não vai chegar com a tua família no meu escritório e no outro dia eu vou conseguir dar a solução mágica para o teu problema, porque eu vou pegar o que eu fiz lá na família do William para aplicar na tua família. Não tem jeito. E para essa análise minuciosa, é preciso de um tempo, né? As coisas elas precisam ter um tempo de maturação muito mais do que só análise técnica. Né? A gente precisa de tempo para ter feeling das coisas, de olhar e falar, tá, isso aqui assim assado, beleza, a resposta jurídica às vezes você tem de bate-pronto, mas tem algo que vai além disso, né? Então, assim, não deixe para a última hora. Eu fiquei muito feliz que o PLP 108, né, que hoje é a Lei Complementar 227, foi publicada apenas esse ano, porque se ela tivesse sido publicada Já dia tá 31 de dezembro de 2025, nós teríamos 90 dias para que isso passasse a viger e aí a gente precisaria correr muito mais. Foi publicado esse ano, então, em razão do princípio da anterioridade, ganhamos o ano de 2026 inteiro. Então, procure o profissional de confiança e, assim, no primeiro semestre, para que essa estruturação possa ser feita com tempo hábil, de modo que o trabalho seja bem feito e seja uma estruturação saudável, ninguém fique lá no final do ano depois enlouquecido com, meu Deus, o que eu preciso fazer e etc e tal. Esse é o ponto que o doutor falou que eu quero frisar do que ele disse. Não é porque parece que tem um ano que esse ano realmente tem. Tem um tempo de preparação, tem um tempo de organização.
Então, por mais que agora talvez aquele empresário que deixou para depois teve um respiro, esse respiro não é muito longo. Então, Não. precisa aproveitar agora a oportunidade de pensar no seu futuro ali nessa reforma. Acho que de imediato, tá? Distribuição de lucros. Dos lucros acumulados até o 31 de dezembro do ano passado. Até o ano passado, então, é até 31 de janeiro que você precisa. Então, de imediato, o que você precisa fazer agora em janeiro? Isso. Né? E tá acabando o mês já. Tá acabando o mês já. Então, Hoje de já é imediato, que dia? 22 de janeiro. as obrigações acessórias foram prorrogadas até abril, então fica atento, né? Sua contabilidade, sua software house deve estar atenta já, mas a software house, que é quem tem o sistema, ela que vai ter que fazer as obrigações acessórias e ter as previsões lá, porque senão você não tem que recolher o imposto desde que você faça obrigações acessórias. Se você não fizer, você vai ter a tributação, né? Para o ano de 2026 é planejamento, não deixe para a última hora, porque vai ser um Deus nos acuda, né? Ainda mais se você tiver com bons profissionais, né? Final do ano passado já não foi difícil. Nossa. Não Então, vamos nem falar a essa gente, palavra né, quase não de um ano teve passado. férias, ano novo, tal, e Natal. Então, é a mesma coisa, tá? Não deixar para a última hora. Fique atento na questão de política, né? Os empresários, eu acho que precisam começar a se preocupar. A gente teve muita dificuldade no Congresso Nacional por falta de conhecimento técnico dos nossos representantes, infelizmente, né? Porque por mais boa vontade que tenha, como que ele vai debater o assunto, sendo que ele não conhece a fundo, né? Então, às vezes, era engolido pelos especialistas lá, porque não tinha como sustentar. A reforma, ela tenta simplificar, mas vamos lá. Eu ainda acho que a gente vai ter um caos, porque apesar de ter líquido de referência, cada município, cada ente federativo, cada estado pode estipular a sua. Imagina como que é isso com mais de 5 mil municípios, né? Imagina como é isso com os 27 estados da federação. Eu não sei como que o Senado e o Conselho Gestor vai conseguir tratar isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vai ter muita discussão, então, em 27, 28, de volta a dizer, a gente precisa saber como que vai estar o país lá. E planejamento estratégico. Essa parte é muito complexo, a gente não falou um monte de coisa, né? Porque é impossível você abordar todos os temas em pouco tempo. A forma de fazer negócio e a precificação, você tem que ver o seu negócio, você tem que ver como que vai funcionar no seu setor, porque se você tiver que mudar a forma de fazer negócio, você não faz em 3 meses. Às vezes você não faz em 1 ano, né? Eu tenho que organizar minha contabilidade. Você não faz em 6 meses, né? Para depois fazer o trabalho indicado pelo advogado. Você tem que arrumar a casa, né? Então, se antecipe, né? Para poder arrumar a casa, para poder fazer um planejamento estratégico de como você vai trabalhar a partir de 2027. E vai ser de um jeito em 27, de um jeito em 28, de um jeito em 29, porque você tem o período de transição. É isso. E para finalizar, queria deixar com vocês uma passagem e a importância da prudência do empresário. A gente tem uma passagem até bíblica que fala das virgens que levaram azeite. A prudente levou o azeite antes e algumas deixaram para a última hora. E as que deixaram para a última hora acabaram de fora da festa, de fora do que precisava. Então tome cuidado para você não deixar para a última hora e ser aquele que ficou para fora, aquele que pagou mais, aquele que talvez saiu do jogo ou perdeu muito patrimônio, porque não soube se planejar para a mudança que veio. Essa mudança está aqui, não é tão benéfica como a gente imaginava, mas você sabe e consegue se preparar pelos impactos que estão vindo. Se você não fizer alguma coisa, não procurar uma assessoria adequada, a responsabilidade vai ser totalmente sua. Talvez na escolha da reforma não foi tua, talvez pequena, que você escolheu os deputados, mas o efeito dela para o teu negócio, para a tua família, para o teu patrimônio é totalmente sua. Então aproveita a oportunidade, escolha boas pessoas, eu falo dessa responsabilidade como Conselho de Jovens Empresários, Associação Comercial, escolha boas pessoas, porque são essas boas pessoas que vão te ajudar a construir e manter o seu patrimônio por muito tempo. Queria agradecer vocês pela presença, agradecer você, doutor Roberto Chiro, você, doutor Eduardo, pela presença, por ter compartilhado com o pessoal e dizer que nos vemos no próximo episódio do Papo do Empresário.